Em 1987, Chico Anísio subiu no palco do programa de Silvio Santos para fazer uma imitação do próprio Silvio Santos, na frente dele, ao vivo, com o auditório lotado e as câmeras transmitindo para milhões de brasileiros. Ninguém da produção sabia o que Chico ia fazer. O próprio Silvio não sabia. E quando Chico começou a imitar o jeito de falar, o sorriso, o modo de segurar o microfone, o auditório inteiro prendeu a respiração, esperando a reação de Silvio. O que aconteceu nos 3 minutos seguintes nunca foi ao ar de novo. A fita foi guardada. E durante 36 anos, ninguém soube exatamente por que aquela cena desapareceu da história da televisão brasileira. Chico Anísio era, naquela época, o maior humorista do Brasil. Não era apenas um comediante, era uma instituição. Tinha passado pela Globo, pelo SBT, pela Record. E tinha criado mais de 200 personagens ao longo da carreira. Sabia fazer o Brasil inteiro rir com uma frase, com um olhar, com uma pausa no momento certo. E sabia também fazer coisas que ninguém esperava. Chico era imprevisível. Essa era a sua marca. E essa imprevisibilidade, que durante décadas tinha sido a sua maior virtude, naquela noite de setembro de 1987, quase, se transformou na sua maior ruína. Mas o que vem agora é ainda mais forte. Porque a imitação que Chico fez de Silvio Santos não foi um improviso inocente. Não foi uma homenagem entre amigos, não foi um número cômico preparado nos bastidores. O que Chico fez naquele palco tinha um motivo. Um motivo que começou 6 meses antes, numa conversa que os dois tiveram no escritório de Silvio, às 11 da noite de uma quarta-feira, quando todo mundo já tinha ido embora do prédio. Uma conversa que terminou com Chico se levantando da cadeira, olhando para Silvio e dizendo uma frase que ninguém nunca soube qual foi. Silvio nunca contou. Chico nunca contou. Mas quem estava do lado de fora da porta ouviu o barulho de algo sendo jogado contra a parede. E nos dias seguintes, Chico Anísio não apareceu mais no SBT, até aquela noite de setembro, quando voltou, sem aviso, sem convite, e subiu no palco para fazer a imitação que quase destruiu a relação entre os dois maiores nomes da televisão brasileira. O que você vai descobrir agora envolve uma dívida que Silvio Santos pagou em segredo para proteger um projeto de Chico que estava prestes a fracassar. Envolve uma gravação de áudio que ficou guardada durante 18 anos no cofre de um ex-produtor da Globo. Envolve o nome de um diretor que traiu a confiança de Silvio e usou Chico como instrumento de vingança. E envolve a razão verdadeira pela qual, depois daquela noite, Silvio Santos e Chico Anísio ficaram 4 anos sem se falar, mesmo trabalhando em emissoras rivais, mesmo morando na mesma cidade, mesmo tendo amigos em comum que tentaram reaproximar os dois. Fica aqui comigo até o final, porque tudo isso, e muito mais, você vai descobrir nesse vídeo. Você que cresceu vendo o Silvio todo domingo sabe que por trás daquele sorriso tinha uma mente que calculava cada movimento. E você que conhece a genialidade de Chico Anísio sabe que aquele homem nunca fazia nada por acaso. Então você vai entender exatamente o que aconteceu naquela noite. A história começa em março de 1987, 6 meses antes da imitação. Chico Anísio estava passando por um dos momentos mais difíceis da carreira. Tinha saído da Globo no ano anterior, depois de desentendimentos com a direção sobre o formato de um programa que ele queria criar. O programa se chamaria O Brasil de Chico e seria uma mistura de humor com crítica social, algo que Chico vinha querendo fazer havia anos. A Globo recusou. Disse que o formato era arriscado demais, que o público queria entretenimento puro, não reflexão disfarçada de comédia.
Chico ficou furioso. Não era a primeira vez que a Globo recusava uma ideia dele, mas era a primeira vez que a recusa vinha acompanhada de uma frase que ele nunca esqueceu. O diretor de programação da época olhou para ele e disse: Chico, você é um gênio do humor. Mas humor é o que a gente decide que é. E isso que você quer fazer não é humor. É outra coisa. Chico saiu daquela reunião e não voltou mais. Rescindiu o contrato, abriu mão de milhões em salários futuros e ficou sem emissora pela primeira vez em 20 anos. Era um risco enorme. Chico tinha 56 anos. Não era mais um jovem comediante que podia se dar ao luxo de recomeçar do zero. Era um nome consagrado que tinha acabado de queimar uma ponte com a maior emissora do país. Foi nesse momento que Silvio Santos entrou na história. Silvio soube da saída de Chico da Globo no mesmo dia em que aconteceu. Tinha fontes dentro da emissora rival que o mantinham informado de tudo. E quando soube, fez algo que surpreendeu até os assessores mais próximos. Ligou pessoalmente para Chico. A ligação aconteceu às 9 da noite de uma sexta-feira. Chico estava em casa, sozinho, e tentando processar o que tinha acabado de fazer com a própria carreira. Quando atendeu o telefone e ouviu a voz de Silvio Santos do outro lado, ficou em silêncio por quase 10 segundos. Silvio disse: Chico, eu soube o que aconteceu. Quero que você venha conversar comigo. Chico disse: Silvio, eu acabei de sair da Globo. Estou radioativo. Ninguém vai querer me contratar agora. Silvio disse: Eu não sou ninguém. Eu sou Silvio Santos. Vem aqui segunda-feira às 10 da manhã. A gente conversa. Chico foi. A reunião de segunda-feira durou 4 horas. Silvio e Chico ficaram sozinhos no escritório do segundo andar do SBT, com ordens expressas de que ninguém interrompesse. Ninguém sabe exatamente o que foi discutido naquelas 4 horas. Mas quando Chico saiu do escritório, tinha um contrato assinado na mão. O SBT ia produzir O Brasil de Chico. O programa que a Globo tinha recusado ia existir, e Silvio Santos ia bancar pessoalmente os custos de produção que excedessem o orçamento normal da emissora. Para Chico, era um sonho realizado. Para Silvio, era um investimento calculado. Ter Chico Anísio no SBT significava ter o maior nome do humor brasileiro trabalhando para ele, não para a Globo. Significava audiência, significava prestígio, significava mostrar ao mercado que o SBT podia atrair talentos de primeiro escalão. Mas havia algo que Silvio não contou a Chico naquela reunião. Algo que Chico só descobriria 6 meses depois, da pior maneira possível. O que Silvio não contou era que o dinheiro que ele estava investindo em O Brasil de Chico não era exatamente um investimento livre de condições. E Silvio tinha feito um acordo paralelo com um grupo de anunciantes que queriam associar suas marcas ao programa. E esse acordo incluía uma cláusula que Chico não conhecia. Os anunciantes teriam poder de veto sobre qualquer conteúdo que considerassem inadequado para suas marcas. Silvio sabia que Chico nunca aceitaria essa cláusula se soubesse dela. Chico era um artista. Acreditava que a criação devia ser livre. Tinha saído da Globo justamente porque não queria que executivos decidissem o que ele podia ou não podia fazer. Se soubesse que o SBT estava impondo as mesmas restrições por outro caminho, nunca teria assinado o contrato. Silvio fez a conta. Calculou que era melhor esconder a cláusula e lidar com as consequências, depois do que perder Chico para outra emissora. Era uma aposta. Uma aposta que, durante os primeiros meses, e pareceu dar certo. O Brasil de Chico estreou em maio de 1987. O programa era exatamente o que Chico tinha sonhado. Humor inteligente, crítica disfarçada, personagens que faziam o público rir e pensar ao mesmo tempo. A audiência foi boa,
não espetacular, mas boa o suficiente para justificar a continuidade. E durante 3 meses, tudo pareceu funcionar. Até que um dos quadros do programa tocou num assunto que um dos anunciantes não gostou. O quadro era uma sátira sobre banqueiros. Chico tinha criado um personagem chamado Doutor Cifrão, um banqueiro caricato que explicava a economia para o povo com frases absurdas que expunham a ganância do sistema financeiro. O personagem era engraçado, era inteligente e era devastador na sua crítica. O problema era que um dos principais anunciantes do programa era um banco. Na segunda-feira, depois que o quadro foi ao ar, o diretor comercial do SBT recebeu uma ligação do presidente do banco. A conversa durou 12 minutos. Quando terminou, o diretor comercial foi diretamente ao escritório de Silvio Santos. O que foi dito naquela reunião, Silvio nunca revelou publicamente. Mas fontes internas do SBT contaram depois que Silvio ficou em silêncio durante quase toda a conversa, apenas ouvindo. Quando o diretor comercial terminou de explicar a situação, Silvio fez uma única pergunta: quanto o banco paga por mês de publicidade? O diretor disse o valor. Silvio ficou calado por mais uns 30 segundos. Depois disse: liga para o Chico. Diz que eu preciso falar com ele hoje à noite. A reunião entre Silvio e Chico aconteceu às 11 da noite daquela quarta-feira. O prédio do SBT estava vazio. Só os seguranças da portaria sabiam que os dois estavam lá. E o que aconteceu dentro daquele escritório mudou tudo. Silvio explicou a situação para Chico. Explicou sobre a cláusula dos anunciantes. Explicou que o banco estava ameaçando retirar toda a publicidade se o personagem Doutor Cifrão voltasse ao ar. Explicou que a perda daquele anunciante comprometeria não só o Brasil de Chico, mas outros programas da grade. Chico ouviu tudo em silêncio. Seu rosto foi mudando à medida que Silvio falava. Começou neutro, passou para surpresa, depois para descrença e, finalmente, para algo que Silvio raramente via no rosto de qualquer pessoa: decepção pura. Quando Silvio terminou de falar, Chico disse: você sabia dessa cláusula desde o começo. Não era uma pergunta, era uma constatação. E Silvio disse: sabia. Chico disse: e não me contou. Silvio disse: se eu contasse, você não teria assinado o contrato. Chico disse: você está certo, eu não teria. Silvio disse: Chico, eu fiz o que precisava fazer para trazer você para cá. O programa existe, está no ar, o público está assistindo. Isso não teria acontecido na Globo? Chico se levantou da cadeira. Ficou de pé, olhando para Silvio, com uma expressão que misturava raiva e tristeza, e disse a frase que ninguém nunca soube qual foi. A frase que fez Silvio reagir de uma forma que poucos tinham visto. O que se sabe é que, segundos depois dessa frase, algo foi jogado contra a parede. Um cinzeiro de cristal que ficava na mesa de Silvio foi encontrado quebrado no chão na manhã seguinte. E Chico Anísio saiu do escritório sem olhar para trás. Nos dias seguintes, Chico não apareceu para as gravações. O programa foi ao ar com reprises. A produção tentou contactar Chico, mas ele não atendia o telefone. Silvio também não ligou. Os dois ficaram em silêncio, cada um no seu canto, enquanto o programa que deveria ser um triunfo ia morrendo aos poucos. Quem viveu aquela época sabe que o silêncio entre duas pessoas poderosas é mais barulhento do que qualquer grito. Todo o mercado de televisão sabia que algo tinha acontecido entre Silvio e Chico. Ninguém sabia o quê, mas todo mundo especulava. Foi nesse contexto que entrou uma terceira pessoa na história. Uma pessoa que viu no conflito entre Silvio e Chico uma oportunidade de vingança. O nome dele era Mauro Bernardes. Tinha sido diretor de produção do SBT durante 8 anos, até ser demitido por Silvio em 1985 por desvio de verbas de produção.
A demissão foi discreta. Silvio não gostava de escândalos públicos. Preferiu dispensar Mauro silenciosamente, sem processo, sem polícia, sem manchetes. Mauro saiu do SBT com a carreira intacta aos olhos do público, mas com um ódio profundo por Silvio Santos guardado no peito. Depois de sair do SBT, Mauro conseguiu um cargo na Globo. Não era um cargo de prestígio, era uma posição administrativa em produção de eventos especiais, mas era o suficiente para manter ele dentro do mercado e com acesso a informações. Quando soube do conflito entre Silvio e Chico, Mauro viu sua chance. Mauro conhecia Chico havia anos. Tinham trabalhado juntos em alguns projetos na Globo antes de Mauro ir para o SBT. Não eram amigos próximos, mas tinham uma relação cordial. E Mauro sabia exatamente como se aproximar de alguém que estava se sentindo traído. E 2 semanas depois da briga no escritório, Mauro ligou para Chico. A conversa começou casual, com Mauro dizendo que tinha ouvido rumores sobre problemas no SBT e queria saber se Chico estava bem. Chico, que estava isolado e sem falar com quase ninguém, aceitou o contato. Os dois se encontraram num restaurante em São Paulo. Mauro ouviu Chico desabafar durante quase 2 horas. Ouviu sobre a cláusula escondida, sobre a sensação de traição, sobre a decepção de descobrir que Silvio Santos não era diferente dos executivos da Globo. E quando Chico terminou de falar, Mauro disse algo que plantou uma semente perigosa. Mauro disse: Chico, você sabe o que o Silvio mais odeia no mundo? Chico disse: O quê? Mauro disse: ser desafiado em público. Ele aguenta tudo nos bastidores, mas no palco, na frente das câmeras, ele não suporta perder o controle. Se alguém fizesse algo que ele não esperasse, ao vivo, ele não saberia como reagir. Chico ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse: O que você está sugerindo? Mauro disse: Eu não estou sugerindo nada. Estou só dizendo o que eu sei. Você faz o que quiser com essa informação. A semente estava plantada, mas havia algo que Mauro não contou a Chico naquela conversa, algo que Chico só descobriria anos depois. Mauro não estava apenas dando um conselho de amigo. Mauro estava executando um plano para usar Chico como instrumento de humilhação pública contra Silvio Santos. O plano de Mauro era simples: fazer Chico voltar ao SBT de surpresa e criar uma situação que constrangesse Silvio ao vivo. Se funcionasse, Silvio ficaria desmoralizado na frente de milhões de pessoas. E Mauro, mesmo estando longe, teria sua vingança. O que Mauro não calculou foi que Chico Anísio não era um instrumento. Era um gênio. E gênios não seguem os planos dos outros. Nas semanas seguintes, Chico começou a pensar no que Mauro tinha dito. A ideia de confrontar Silvio ao vivo foi crescendo na sua cabeça. Mas não como Mauro imaginava. Chico não queria humilhar Silvio. Chico queria algo mais complexo. Queria mostrar a Silvio, na frente do Brasil inteiro, que ele, Chico Anísio, não podia ser controlado. Queria fazer algo tão inesperado que Silvio seria forçado a reagir de verdade, sem script, sem preparação, sem máscaras. E a forma que Chico encontrou de fazer isso foi a imitação. Imitar Silvio Santos era algo que ninguém fazia na televisão brasileira, não porque fosse proibido, mas porque Silvio era quase uma figura sagrada. Imitá-lo seria como imitar o dono da casa dentro da própria casa. Era um tabu que ninguém ousava quebrar. Chico decidiu quebrar. No dia 15 de setembro de 1987, Chico Anísio apareceu no SBT sem avisar ninguém. Simplesmente entrou pela porta dos fundos, passou pelos corredores que conhecia de cor e foi até o estúdio onde o programa de Silvio Santos estava sendo gravado. Os seguranças o reconheceram e não ousaram impedi-lo. Os produtores o viram e ficaram paralisados. Ninguém sabia o que fazer.
Silvio estava no palco, no meio de um quadro com a plateia, quando viu Chico entrar pelo fundo do estúdio. As câmeras ainda não tinham captado a entrada. Silvio podia ter parado a gravação, podia ter mandado tirar Chico de lá, podia ter evitado o que estava prestes a acontecer, mas não fez nada disso. Silvio olhou para Chico. Chico olhou para Silvio, e naquele olhar, algo passou entre os dois. Algo que ninguém no auditório entendeu, mas que os dois entenderam perfeitamente. Silvio fez um gesto com a mão. Um gesto pequeno, quase imperceptível, e Chico subiu no palco. O auditório aplaudiu. Não sabiam o que estava acontecendo, mas sabiam que estavam vendo algo especial. Chico Anísio no palco do programa de Silvio Santos. Dois gigantes da televisão juntos. Era o tipo de momento que fazia história. Silvio entregou o microfone para Chico. Mais um gesto inesperado. Normalmente, Silvio nunca entregava o microfone para ninguém. O microfone era o símbolo do seu poder, do seu controle sobre o palco. Entregar o microfone era entregar o controle. Chico pegou o microfone, olhou para a plateia, olhou para as câmeras e começou. A imitação começou devagar. Chico ajeitou a postura, inclinou a cabeça levemente para o lado, abriu um sorriso largo, que era quase igual ao sorriso de Silvio. A plateia começou a rir. Reconheceram imediatamente o que Chico estava fazendo. Mas Chico não parou no superficial. Começou a falar, e a voz que saiu da boca dele era a voz de Silvio Santos, o mesmo tom, o mesmo ritmo, as mesmas pausas estratégicas. Era uma imitação perfeita. Tão perfeita que algumas pessoas na plateia olharam para o Silvio real para confirmar que não era ele quem estava falando. Chico disse com a voz de Silvio: "Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro?" A plateia riu e aplaudiu. Chico continuou: "Maravilhoso! Você veio de onde? De São Paulo? E o que você faz? Trabalha? Trabalha em quê?" Era o Silvio Santos do programa de auditório. O Silvio que o Brasil conhecia. O Silvio dos aviõezinhos, das perguntas para a plateia, do carisma que conquistava milhões. Mas então, Chico mudou o tom. A imitação deixou de ser apenas cômica. Chico começou a imitar outro Silvio, um Silvio que o público não conhecia, o Silvio das reuniões a portas fechadas, o Silvio que negociava, que calculava, que tomava decisões que afetavam vidas. Chico disse, ainda com a voz de Silvio, mas agora mais baixa, mais séria: "Você sabe quanto custa um minuto de televisão? Sabe o que eu sacrifico todo dia para manter isso aqui funcionando? Você acha que é fácil? Você acha que eu faço isso por diversão?" A plateia parou de rir. Não sabiam se era parte da imitação ou se era algo mais. O clima no auditório mudou. A energia ficou densa. Silvio, que estava assistindo do canto do palco, não se mexeu. Seu rosto não traía nenhuma emoção. Estava imóvel, observando como um jogador de xadrez, analisando um movimento inesperado do adversário. Chico continuou: "Eu construí tudo isso do zero, do zero. Ninguém me deu nada. Ninguém me ajudou. Eu fiz cada tijolo dessa emissora. E agora vem me dizer o que eu posso ou não posso fazer." Era uma referência direta à briga dos dois. Chico estava expondo, na frente do Brasil inteiro, o conflito que tinha acontecido a portas fechadas. Não com detalhes, não com acusações explícitas, mas com a verdade emocional do que tinha sentido. O auditório estava em silêncio absoluto. Ninguém sabia como reagir. Estavam assistindo a algo que nunca tinham visto na televisão brasileira. Um confronto velado entre dois titãs, disfarçado de imitação cômica. Chico fez uma pausa. Olhou para Silvio e disse a frase que quase destruiu tudo. Disse, ainda com a voz de Silvio: "Mas no final quem manda aqui sou eu, e quem não gostar pode ir embora."
O silêncio que se seguiu durou uns 5 segundos. 5 segundos que pareceram uma eternidade. A plateia olhava de Chico para Silvio, esperando uma reação. Os produtores nos bastidores estavam paralisados. As câmeras continuavam gravando, capturando tudo. E então Silvio fez algo que ninguém esperava. Silvio começou a aplaudir, devagar no começo. Palmas lentas, deliberadas. Depois mais rápidas. E então Silvio caminhou até Chico, pegou o microfone de volta e disse, olhando diretamente nos olhos de Chico: "Esse é o maior humorista do Brasil. E ele acabou de provar por quê." A plateia explodiu em aplausos. O clima mudou instantaneamente. O que poderia ter sido um desastre se transformou em um momento de televisão histórico. E Silvio tinha absorvido o golpe e transformado em vitória. Mas havia algo no olhar de Silvio que Chico reconheceu. Algo que o público não viu. Um brilho frio que dizia: "Isso não acabou." Você lembra de assistir ao programa do Silvio todo domingo com a família? Lembra da sensação de que qualquer coisa podia acontecer naquele palco, de que o Silvio tinha o controle absoluto de tudo, de que nada o pegava desprevenido? Pois é, naquela noite, Chico Anísio testou esse controle. E o que aconteceu depois daquela gravação mostrou quem Silvio Santos realmente era. Quando as câmeras pararam de gravar, Silvio não disse nada para Chico. Simplesmente virou as costas e foi para o camarim. Chico ficou no palco por mais alguns segundos, recebendo cumprimentos de pessoas da plateia que queriam apertar sua mão. Depois, saiu do estúdio pela mesma porta por onde tinha entrado. Os dois não se falaram naquela noite. Mas na manhã seguinte, algo aconteceu que mudou completamente o rumo dessa história. Às 7 da manhã, o telefone da casa de Chico tocou. Era Silvio Santos. Chico atendeu esperando uma bronca, uma ameaça, um ultimato. O que ouviu foi diferente. Silvio disse: "Chico, o que você fez ontem foi a coisa mais corajosa que alguém já fez no meu palco. E a coisa mais perigosa. Você sabe que eu podia destruir você depois disso, não sabe?" Chico disse: "Sei." Silvio disse: "Então por que fez?" Chico disse: "Porque você me traiu e eu precisava que você soubesse que eu sei." Silvio ficou em silêncio por uns 10 segundos. Chico esperou. Silvio disse: "Eu não te traí, Chico. Eu fiz o que precisava fazer. E tem uma diferença." Chico disse: "Não tem. Não para mim." Silvio disse: "Então a gente tem um problema, porque eu não vou me desculpar. Eu faria a mesma coisa de novo." Chico disse: "Eu sei que faria, e é por isso que eu fiz o que fiz ontem, para você saber que eu também faria de novo." O silêncio que se seguiu durou quase 1 minuto. Os dois ficaram na linha, sem falar, apenas respirando. Era uma negociação silenciosa, um duelo de vontades. Silvio disse: "A fita de ontem não vai ao ar." Chico disse: "Eu imaginei." Silvio disse: "Não porque eu tenha vergonha, mas porque não é bom para nenhum de nós." Chico disse: "Concordo." Silvio disse: "Mas eu tenho uma proposta." Chico disse: "Qual?" Silvio disse: "Você volta para o SBT. A gente termina o Brasil de Chico do jeito que você quer, sem interferência dos anunciantes. Eu pago do meu bolso se precisar, mas você volta." Chico ficou em silêncio por uns 5 segundos. Depois disse: "Por que você faria isso?" Silvio disse: "Porque você é o melhor no que faz, e porque eu respeito gente que enfrenta." Chico disse: "Você respeita gente que enfrenta?" Silvio disse: "Respeito, desde que não faça de novo." Chico quase riu. Era uma ameaça disfarçada de elogio, ou um elogio disfarçado de ameaça. Com Silvio, nunca dava para saber. Chico disse: "Eu preciso pensar." Silvio disse: "Pensa, mas não demora muito. Eu não gosto de esperar." A ligação terminou. Mas havia algo que Chico não sabia naquele momento.
algo que mudaria completamente a forma como ele via aquela proposta. Enquanto Silvio ligava para Chico naquela manhã, outra ligação estava acontecendo do outro lado da cidade. Mauro Bernardes. O ex-diretor que tinha plantado a ideia da imitação na cabeça de Chico estava ligando para um jornalista conhecido por publicar fofocas sobre os bastidores da televisão. Mauro contou ao jornalista sobre a imitação da noite anterior. Contou que Chico tinha humilhado Silvio ao vivo. Contou que a fita tinha sido censurada e pediu ao jornalista que publicasse a história, dizendo que tinha sido uma fonte anônima de dentro do SBT. O objetivo de Mauro era duplo: expor Silvio publicamente e, ao mesmo tempo, destruir qualquer chance de reconciliação entre Silvio e Chico. Se a história vazasse, Silvio ia pensar que Chico tinha sido o responsável pelo vazamento, e a proposta de reconciliação seria retirada. Era um plano de destruição pura. E quase funcionou. O jornalista publicou a história na manhã seguinte. E uma manchete dizia: Chico Anísio humilha Silvio Santos ao vivo e fita é censurada. Quando Silvio viu a manchete, às 8 da manhã, estava tomando café no escritório. Leu a matéria em silêncio. Depois pegou o telefone e ligou para o chefe de segurança do SBT. Disse: Eu quero saber quem vazou essa história. Tenho 24 horas. O chefe de segurança disse: Silvio, pode ser qualquer um. Tinha muita gente no estúdio ontem. Silvio disse: Não foi qualquer um. Foi alguém que sabia detalhes, alguém que estava perto. Descobre quem foi. O chefe de segurança começou a investigar. Enquanto isso, Silvio ligou de novo para Chico. Dessa vez, o tom era diferente. E Silvio disse: Você viu a matéria de hoje? Chico disse: Vi. Silvio disse: Foi você? Chico disse: Você acha que eu ia fazer isso? Silvio disse: Eu não sei mais o que você é capaz de fazer. Chico disse: Silvio, eu não vazei nada. Eu nem falei com ninguém desde ontem. Silvio disse: Então quem foi? Chico disse: Eu não sei, mas não fui eu. Silvio disse: Se eu descobrir que foi você, a proposta que eu fiz hoje de manhã deixa de existir. E mais do que isso, eu vou garantir que você não trabalhe em nenhuma emissora desse país. Chico disse: Você está me ameaçando? Silvio disse: Eu estou te avisando. São coisas diferentes. A ligação terminou. Chico ficou sentado no sofá da sala por quase 1 hora depois que Silvio desligou. Tentava entender o que estava acontecendo. Não tinha vazado nada. Não tinha falado com ninguém. Então, quem tinha feito isso? Foi nesse momento que Chico se lembrou da conversa com Mauro Bernardes, da sugestão de confrontar Silvio ao vivo, da semente que tinha sido plantada. Chico pegou o telefone e ligou para Mauro. Mauro atendeu no terceiro toque. Sua voz era calma, quase satisfeita. Chico disse: Foi você. Mauro disse: Foi eu o quê? Chico disse: Você vazou a história para o jornal. Mauro disse: Chico, do que você está falando? Chico disse: Não faz isso comigo. Eu sei que foi você. Você me usou. Mauro ficou em silêncio por uns 5 segundos. Depois disse: E se fui eu? Qual o problema? O Silvio mereceu. Você mesmo disse que ele te traiu. Chico disse: Eu disse que ele me traiu, não que eu queria destruir ele. Você está usando essa história para se vingar e não para me ajudar. Mauro disse: Chico, você é ingênuo. Acha que o Silvio ia te deixar voltar como se nada tivesse acontecido? Acha que ia simplesmente esquecer o que você fez no palco? Ele ia te usar, tirar o que precisasse e depois te jogar fora. Eu só acelerei o processo. Chico disse: Você destruiu qualquer chance que eu tinha de resolver isso. Mauro disse: Eu te libertei. Você só não percebeu ainda. Chico desligou o telefone com força.
Ficou sentado no escuro da sala, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Tinha sido manipulado, usado como instrumento de vingança de outra pessoa, e agora estava preso no meio de um conflito que não era dele. Mas Chico não era o tipo de homem que aceitava ser vítima. E nas horas seguintes tomou uma decisão que surpreendeu todo mundo. Chico ligou de volta para Silvio. E Silvio atendeu com a voz fria. "O que você quer?" Chico disse. "Eu sei quem vazou a história." Silvio disse. "Quem?" Chico disse. "Mauro Bernardes." Silvio ficou em silêncio por uns 3 segundos. Depois disse. "O Mauro, aquele que eu demiti em 85." Chico disse. "O mesmo. Ele está na Globo agora. Ele me procurou semanas atrás. Plantou a ideia de te confrontar ao vivo. Eu não percebi na hora, mas ele estava me usando para se vingar de você." Silvio disse. "E por que você está me contando isso?" Chico disse. "Porque eu não sou instrumento de ninguém, nem dele, nem seu. Eu fiz o que fiz ontem porque eu quis fazer. Mas isso aqui, esse vazamento, essa manipulação, isso não fui eu. E eu quero que você saiba." Silvio ficou em silêncio por quase 1 minuto. Chico esperou, sem dizer nada. Silvio disse. "Se o que você está dizendo é verdade, eu vou descobrir. E o Mauro vai ter problemas?" Chico disse. "Eu sei que é verdade. Você pode confirmar." Silvio disse. "Eu vou confirmar. E depois a gente conversa de novo." A ligação terminou. Nas 24 horas seguintes, o chefe de segurança do SBT fez seu trabalho. Descobriu que a fonte do jornalista era, de fato, alguém de fora do SBT. Rastreou ligações, conversou com contatos e chegou ao nome de Mauro Bernardes. Quando apresentou as evidências a Silvio, a reação foi fria e calculada. Silvio disse. "O Mauro achou que podia brincar comigo. Vai descobrir que escolheu o adversário errado." O chefe de segurança perguntou. "O que você quer que eu faça?" Silvio disse. "Nada. Eu mesmo vou cuidar disso." O que Silvio fez nas semanas seguintes nunca foi documentado oficialmente, mas os resultados foram visíveis. Mauro Bernardes perdeu o emprego na Globo 3 semanas depois. A justificativa oficial foi reestruturação de departamento. Mas pessoas de dentro sabiam que tinha sido mais do que isso. Mauro tentou conseguir trabalho em outras emissoras. Todas as portas se fecharam. Alguém com muito poder tinha feito questão de garantir que Mauro Bernardes nunca mais trabalhasse em televisão. Mauro entendeu a mensagem. Saiu de São Paulo, mudou para uma cidade no interior de Minas Gerais e nunca mais apareceu no mercado de televisão. Você que acompanhou essa época sabe que o poder de Silvio Santos ia muito além do que aparecia nas câmeras. Ele não precisava gritar, não precisava ameaçar publicamente, e não precisava fazer escândalos. Ele simplesmente resolvia as coisas do seu jeito, nos bastidores, onde ninguém via. E quem tentava prejudicá-lo descobria, mais cedo ou mais tarde, que tinha cometido um erro grave. Mas a história com Chico ainda não estava resolvida. 2 semanas depois do vazamento, Silvio ligou para Chico de novo. Dessa vez, o tom era diferente. Não era frio, não era ameaçador. Era algo que Chico raramente ouvia na voz de Silvio. Respeito. Silvio disse. Você tinha razão sobre o Mauro. Eu confirmei. Chico disse. Eu sei. Silvio disse. Você podia ter ficado quieto, podia ter deixado eu pensar que foi você. Teria sido mais fácil para você. Chico disse. Mais fácil como? Silvio disse. Você teria uma desculpa para nunca mais falar comigo, para sair do SB sem parecer que estava fugindo, para contar para o mundo que o Silvio Santos te perseguiu injustamente. Chico disse. Eu não preciso de desculpas. Eu faço o que eu faço porque eu acho certo, não porque é fácil. Silvio disse. É por isso que eu respeito você. Chico não respondeu. Silvio disse. A proposta ainda está de pé.
Você volta, termina o programa do seu jeito, sem interferência. Mas eu tenho uma condição. Chico disse. Qual? Silvio disse. A fita daquela noite fica comigo. Ninguém nunca vai ver. Nem você, nem eu, nem ninguém. É um segredo entre nós dois. Chico disse. Por que isso importa tanto para você? Silvio disse. Porque aquela fita mostra uma coisa que eu não quero que o mundo veja. Chico disse. O quê? Silvio disse. Que você conseguiu me pegar desprevenido, que por 3 minutos eu não sabia o que fazer. Isso não pode existir. Chico quase riu. Era a coisa mais honesta que Silvio já tinha dito para ele. Chico disse, e se eu não concordar? Silvio disse, então a gente não tem acordo, e cada um segue seu caminho. Chico pensou por uns 10 segundos, depois disse, eu concordo, a fita fica com você, mas eu quero uma coisa em troca. Silvio disse, o quê? Chico disse, eu quero que você admita para mim agora que você errou em esconder a cláusula dos anunciantes. Não precisa ser público, não precisa ser para ninguém mais, só para mim. Silvio ficou em silêncio por quase 30 segundos. Chico esperou. Silvio disse, eu errei. Chico disse, obrigado. Silvio disse, não me agradeça. Eu não disse isso porque eu me arrependo. Disse porque você mereceu ouvir. Chico disse, eu sei. É por isso que estou agradecendo. A ligação terminou. Na semana seguinte, Chico Anísio voltou ao SBT. O Brasil de Chico foi retomado, dessa vez sem interferência de anunciantes. Silvio cumpriu sua palavra. Pagou do próprio bolso a diferença que a perda dos anunciantes causou. E o programa continuou no ar por mais 2 anos. Mas a relação entre os dois nunca foi a mesma. Não era inimizade, não era amizade, era algo no meio. Um respeito mútuo misturado com desconfiança. Os dois sabiam demais um sobre o outro. Sabiam das fraquezas, dos medos, das coisas que preferiam manter escondidas, e esse conhecimento criava uma tensão que nunca desapareceu completamente. Nos anos seguintes, Silvio e Chico trabalharam juntos em vários projetos, sempre de forma profissional, sempre com resultados excelentes. Mas nunca com a intimidade que poderiam ter tido se aquela noite de setembro de 1987 não tivesse acontecido. Lembra daquela fita que eu mencionei no começo? A fita da imitação que Silvio guardou e que nunca mais foi exibida? Pois essa fita ficou no cofre pessoal de Silvio Santos por 36 anos. Ninguém além dele teve acesso, nem mesmo os filhos. Nem mesmo a produção do SBT. Em 2020, 3 anos antes de Silvio morrer, ele chamou um dos assessores mais próximos e deu uma ordem. Quando eu morrer, queima essa fita. Não assiste, não mostra para ninguém, só queima. O assessor perguntou, o que tem nessa fita? Silvio disse, 3 minutos em que eu não fui Silvio Santos. E esses 3 minutos não pertencem ao mundo. A fita foi queimada em agosto de 2024, um mês depois da morte de Silvio Santos. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naqueles 3 minutos que foram apagados para sempre. Mas quem conhecia a história, quem sabia do confronto entre Silvio e Chico, conseguia imaginar. Conseguia imaginar Silvio parado no canto do palco, vendo Chico imitá-lo de uma forma que ninguém nunca tinha ousado. Conseguia imaginar a expressão no rosto de Silvio quando Chico disse aquela última frase: quem não gostar pode ir embora. Conseguia imaginar os 3 segundos em que Silvio não soube como reagir. Os 3 segundos em que o maior apresentador da televisão brasileira ficou vulnerável na frente das câmeras. Esses 3 segundos foram o que Silvio quis apagar. Não a imitação em si, não o confronto, mas aquele momento breve em que ele foi humano, em que ele não teve resposta, em que ele perdeu o controle.
E Silvio Santos passou a vida inteira construindo uma imagem de controle absoluto. E trabalhou até o último dia para garantir que essa imagem sobrevivesse a ele. A fita queimada foi a última vitória de Silvio Santos. Uma vitória sobre a própria vulnerabilidade. Uma vitória póstuma sobre o único momento em que alguém conseguiu pegá-lo desprevenido. E Chico Anísio? Chico morreu em 2012, 11 anos antes de Silvio. Nos últimos anos de vida, quando perguntavam sobre sua relação com Silvio Santos, Chico sempre dava a mesma resposta. O Silvio é o homem mais inteligente que eu conheci na televisão. E o mais perigoso. Eu tive a sorte de ser um dos poucos que ele respeitou, e a sorte de ainda estar vivo para contar. Quando perguntavam sobre a imitação de 1987, Chico desconversava. Dizia que não lembrava direito, que tinha sido muito tempo atrás, e que a memória já não era mais a mesma. Mas quem conhecia Chico sabia que ele lembrava de tudo. Cada palavra, cada gesto, cada segundo daquela noite. Chico levou essa memória para o túmulo, assim como Silvio levou a fita para o fogo. Dois homens que sabiam demais um sobre o outro. Dois gênios que se enfrentaram uma vez e passaram o resto da vida respeitando a força do adversário. Essa foi a história que a televisão brasileira quase contou e nunca contou. A história de uma noite em que o maior humorista do Brasil subiu no palco do maior apresentador do Brasil e fez algo que ninguém nunca tinha feito. A história de uma imitação que durou 3 minutos e que mudou a relação entre dois titãs para sempre. E você, que cresceu vendo Silvio Santos todo domingo, que assistiu Chico Anísio fazer o Brasil rir durante décadas, agora sabe de uma coisa que quase ninguém sabia. Sabe que por trás das câmeras, por trás dos sorrisos, por trás do entretenimento que parecia tão leve, tinha tensão, poder, confronto. Tinha gente que jogava xadrez, enquanto o público achava que era apenas televisão. Mas era mais do que televisão. Era história, era poder, era a vida real escondida atrás da vida que a gente via na tela. E agora, antes de terminar, eu preciso te contar uma última coisa. Uma coisa que muda tudo o que você acabou de ouvir. Lembra que eu mencionei uma gravação de áudio que ficou guardada durante 18 anos no cofre de um ex-produtor da Globo? Pois essa gravação existe. E ela revela algo que nem Silvio, nem Chico, nem Mauro sabiam quando tudo isso aconteceu. A gravação é de uma conversa telefônica entre dois executivos da Globo, feita 3 dias depois da imitação no SBT. Na conversa, um dos executivos diz ao outro: "O Mauro fez o que a gente pediu. O Chico confrontou o Silvio ao vivo. Agora a gente espera a poeira baixar e oferece um contrato para o Chico voltar para cá." O outro executivo responde: "E se o Silvio descobrir que a gente estava por trás?" O primeiro diz: "Não vai descobrir? O Mauro é o bode expiatório perfeito. Se der errado, ele leva a culpa. A gente fica limpo." A conversa dura mais 4 minutos. Nela, os dois executivos discutem em detalhes como planejaram usar Mauro para criar conflito entre Silvio e Chico, com o objetivo de enfraquecer o SBT e trazer Chico de volta para a Globo. Mauro não era apenas um ex-funcionário vingativo. Mauro era um instrumento, mas não de si mesmo, da Globo. E essa gravação foi feita por um funcionário do setor técnico da Globo, que estava monitorando linhas de telefone por outro motivo e acidentalmente captou a conversa. Ele guardou a fita por medo de retaliação. Só revelou sua existência 18 anos depois, em 2005, quando já tinha saído da emissora e precisava de dinheiro para um tratamento médico. A gravação foi vendida a um jornalista que nunca a publicou. O jornalista morreu em 2019 sem revelar onde a fita estava. E até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Mas o que importa é o que a gravação revelava: que a guerra entre Silvio e Chico, em 1987,
não foi apenas um conflito entre dois artistas. Foi parte de uma guerra maior entre emissoras. Uma guerra em que pessoas eram usadas como peças de xadrez, em que alianças eram formadas e traídas nos bastidores, e em que nada era exatamente o que parecia. Silvio Santos nunca soube que a Globo estava por trás de Mauro. Morreu sem saber. E talvez seja melhor assim, porque se soubesse, a retaliação de Silvio teria sido muito pior do que a que ele aplicou em Mauro. Teria sido uma guerra aberta que poderia ter destruído carreiras, emissoras, vidas. A televisão brasileira foi construída sobre essas guerras silenciosas, sobre conflitos que o público nunca viu, sobre alianças que se formavam e se desfaziam no escuro, e sobre homens como Silvio Santos que jogavam esse jogo melhor do que qualquer um, mesmo quando não sabiam todas as regras. Você que viveu aquela época, que assistiu à televisão quando ela era feita com instinto e coragem, agora sabe uma verdade que estava escondida por quase 4 décadas. Sabe que o que parecia um confronto pessoal era parte de uma conspiração maior. Sabe que Chico foi usado 2 vezes, primeiro por Mauro, depois pela própria Globo. E sabe que Silvio, mesmo sendo o homem mais poderoso da televisão brasileira, também era vulnerável a forças que ele não controlava. Essa é a verdade sobre a televisão que você amou. É mais complicada, mais suja, mais humana do que a versão que aparecia na tela. Mas é a verdade. E agora ela pertence a você também. E você, tem alguma lembrança do Silvio ou do Chico que ficou guardada com você até hoje? Algum momento que você viu na televisão e que nunca esqueceu? Conta nos comentários. A gente lê tudo. E se essa história te fez lembrar de uma época em que o domingo tinha outro sabor, não vá embora sem assistir esse vídeo aqui. É ainda mais forte,